Olá, eu sou o pastor Ricardo do Ministério EMPS e mais uma vez estamos online para que todos estejam conectados com Deus. Eu gostaria de compartilhar uma palavra que Deus ministrou no meu coração. E antes de começarmos, eu gostaria que você fechasse os olhos. Pai amado, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor está dando a cada homem, a cada mulher que esteja assistindo essa ministração, que o Senhor venha falar grandemente em cada coração, Senhor. Eu decreto que cada coração agora, cada mente esteja cativo à Tua palavra agora, Senhor. Que tudo aquilo que venha atrapalhar, tudo aquilo que venha incomodar de recebermos a Tua palavra, Senhor, eu paraliso agora em nome de Jesus. Eu decreto, Senhor, que os corações agora que estão recebendo a Tua palavra, que seja a boa terra, Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te agradeço por cada homem, por cada mulher que esteja assistindo essa ministração, que venham ser transformados, que venham ser impactados através da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, amém. Antes de iniciarmos a nossa leitura da palavra de Deus, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito, aqui em Marcos capítulo 7, fala a respeito das tradições, das tradições que os judeus tinham. Jesus, quando ele reuniu as pessoas para pregar, para ensinar a palavra de Deus, automaticamente vieram alguns mestres da lei e alguns religiosos. E no decorrer da ministração, vocês vão entender aonde Deus ele vai nos ensinar. Amém? Está lá em Marcos capítulo 7, a partir do versículo 1. Diz assim: os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Olha que interessante, aqui no versículo 2, quando Jesus ele estava ensinando, os mestres da lei se atentaram, focaram nos discípulos de Jesus. Eles esqueceram daquilo que Jesus estava ensinando e focaram somente no que os discípulos estavam fazendo. E trazendo para os dias de hoje, não é diferente. Você que é discípulo de Jesus, que é filho de Deus, nós devemos ser exemplos na nossa casa, nós devemos ser o exemplo na nossa escola, na nossa igreja, porque as pessoas estão nos observando. As pessoas estão nos observando como que vai ser a nossa atitude, como que é a nossa fala. Porque desde o início, desde pequeno, nós somos ensinados, existe uma cultura, nós somos ensinados, existem tradições que é impostas a nós, que é nos ensinada. E aqui no texto de Marcos capítulo 7, fala a respeito dessas tradições, dessas culturas que o povo judeu, eles viviam, culturas estas ensinadas por homens. Olha lá no versículo 3, os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem. E observam muitas outras tradições, tais como os lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então, os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem um alimento com as mãos impuras. Então, a questão não é o que eles estavam aprendendo a respeito de Jesus, e em si a tradição que eles tinham aprendido, que eram tradições de homens. Eles não estavam preocupados com o que eles iam receber de Jesus. E no versículo 6, Jesus ele vai falar a respeito dos mestres da lei. Ele fala assim, ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram,
seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Ou seja, tudo que eles tinham aprendido, toda essa tradição, essa cultura, tudo foi ensinado através de homens. E Jesus estava tentando colocar algo diferente no coração deles. Uma cultura que vinha de Deus. Uma cultura, uma tradição diferente. Só que ele estava tão cauterizado, com a mente tão presa diante do sistema, que eles não conseguiam entender, eles não conseguiam aprender o coração e se converter ao Senhor. No versículo 8 diz assim: vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam a tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem não amaldiçoar seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corba, isto é, uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Então olha que interessante, Jesus, ele citou algo que eles ensinavam totalmente diferente, por causa da tradição que eles viviam. Então Jesus pegou no versículo que ele diz que o mandamento com promessa para que prolongue os nossos dias era que devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe. E lá eles ensinavam diferente, eles falavam que não tínhamos obrigação de honrar o nosso pai e a mãe, de ajudar o nosso pai ou a nossa mãe. Sendo que o primeiro mandamento com promessa é este: para que prolongue os nossos dias, é honrar o pai e a mãe. E hoje não é diferente. A Bíblia fala que passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela não vai passar. Ou seja, desde o início, desde Gênesis, a palavra, ela é a mesma, ela é eterna, ela é eficaz. E da mesma forma que Jesus, ele estava ensinando, e da mesma forma que ele estava ensinando, né, a ponto de ele pegar em um detalhe que os mestres da lei ensinavam totalmente diferente, que era desonrar o pai e a mãe. Quantos jovens hoje, quantos adolescentes, aprendem tudo ao contrário. Vêm para a igreja com uma tradição, com uma cultura, aceita Jesus e acha que deve continuar da mesma forma. Só que não é bem assim. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A mesma forma que foi ontem, ela vai ser hoje e será amanhã. Da mesma forma que nós devemos honrar o nosso pai ontem, nós devemos honrar hoje, devemos honrar amanhã, devemos honrar para sempre. Olha lá, no versículo 14, Jesus chamou novamente para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isto. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui Jesus está pegando num outro ponto que os mestres da lei ensinavam de uma forma diferente. E aqui no capítulo 17 diz assim, depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da palavra. Olha lá, versículo 18. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebem que nada que entra no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos e continuou: o que sai do homem é que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos,
as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e torna o homem impuro. Olha que interessante, Jesus ele estava preocupado, por quê? Porque nós somos criados não com esse tipo de cultura, não com esse tipo de tradição, mas por causa lá do homem, lá no início de tudo, o homem perdeu a cultura de Deus, ele perdeu algo que era a essência de Deus. Hoje, a gente precisa lutar com tudo isso, justamente para agradar a Deus. Precisamos diariamente vencer a nós mesmos, conhecer a palavra de Deus, para que essa cultura, essa tradição que é corrompida, essa tradição que não presta, venha deixar de existir, para que o novo de Deus venha a existir na nossa vida. Amém? Antes de finalizarmos, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, que diz assim, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Só para que vocês entendam que Jesus, ele terminou dizendo que o que contamina o homem é o que sai e não o que entra. Como eu disse anteriormente, quando a gente vem para a igreja, quando a gente aceita Jesus, vem também toda uma tradição, toda uma cultura que desde pequeno foi ensinada a nós, como por exemplo, a mentira. Dizem por aí que existe uma mentira que é boa, só que a palavra de Deus nos ensina que o pai da mentira, ele é o diabo. Então, automaticamente a gente entende que todo aquele que mente é filho do diabo. Ou seja, quando nós viemos para a igreja, a gente vem com esse tipo de cultura. Mas, conforme a gente vai andando com Jesus, a gente vai conhecendo a palavra de Deus, automaticamente nós somos transformados de dentro para fora e passamos a viver de uma forma diferente. Amém? Eu gostaria que vocês fechassem os olhos para a gente finalizar. Pai amado, Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Pai, que no nome de Jesus, tudo aquilo que foi nos ensinado, tudo aquilo que foi nos ensinado, Senhor, desde pequeno, tudo aquilo que veio como tradição, como uma cultura, Senhor, que através do conhecimento da tua palavra, isso venha a ser mudado, para que venhamos ser exemplo, Senhor, na nossa casa, para que venhamos ser exemplo na nossa igreja. Pai, no nome do Senhor Jesus, nos transforma, Senhor, a cada dia, nos ajuda a sermos homens e mulheres de Deus, pessoas diferentes, Senhor, que venha contaminar, que venha constranger através do teu amor, Senhor, as pessoas que estão ao nosso redor, Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por cada um, Senhor, que esteja assistindo, que esteja ouvindo essa ministração e que venha ser transformado, Senhor, dia após dia, Senhor, em nome de Jesus. Amém? E não se esqueça, o Ministério EMPES ama cada um de vocês. Deus abençoe.